existe e um há de vir. Now what? The beast. Agora observe, a besta. Now the beast wasn't a king. Agora, a besta não era um rei, He was one which is not. Yet he is not. Yet he is not. ele era um que é, já não é, que já é, e não é, que já é, e não é, que é isto, A power, a beast, ruling. sucessão papal, um poder, uma besta governando. That's when pagan Rome was converted to make papal Rome. Isso aconteceu quando a Roma pagã se converteu para formar Roma papal. Pagan Rome was converted and then become the papacy, which they had a pope instead of a king, and the pope is the spiritual king. A Roma pagã se converteu e então se tornou um papado que tiveram um papa no lugar de um rei. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler Isaías capítulo 28, versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há lugar, nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a conhecer o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Senhor, é bom estar aqui. É bom te ouvir em tempo oportuno. Porque tem hora que quer te ouvir e não tem jeito mais. Mas estamos aqui prontos para te ouvir, para ser ajudado por ti. A sua palavra tem liberdade de nos ensinar, de nos corrigir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Pode sentar. Lei e graça. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre isso, lei, graça, Bíblia e a mensagem. Eu creio que isto é muito eficaz e posicionando todas estas coisas. Não se pode ter uma sem a outra. Não se pode. Você tem que aprender isso. Tem hora que a pessoa despreza uma coisa que ela deve amar. E ela despreza. Isto é mal.
Você precisa reconhecer lei, graça, Bíblia e a mensagem. Vamos falar sobre isso. Agora, temos que passar por alguns tópicos de mensagem do irmão Brana, Cristo, mistério de Deus revelado, e deixar isso aqui bem profundo. 190, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia. Então, havendo sido dada a conhecer a eles a revelação deste segredo por sua graça, quando este grande mistério revelado lhe for dado a conhecer, então renunciará a todas as coisas do mundo. É só o mistério ser dado a conhecer para a pessoa. Então, conhecer os mistérios por revelação é tão tremendo que faz com que o mundo perca o sentido para você. Quando você começa a perceber o crente muito metido no mundo, o mundo não perdeu o sentido para ele. E se você pegar uma pessoa que está para morrer, tudo perde o sentido para ela. Ela está partindo, tudo perde o sentido. E se você tomar uma pessoa doente, também tem que olhar os dois lados. As coisas perdem o sentido. Se você toma uma pessoa que está estressada, deprimida, você vai encontrar que as coisas perdem o sentido para ela também. Então você tem que tomar o lado certo. Você não está estressado, não está deprimido, você está revelado. Isto é o importante. Quando a revelação deste mistério, que mistério? Cristo em você. Quando a revelação deste grande mistério lhe for dado, então renunciará a todas as coisas do mundo. O que falta às pessoas renunciar às coisas do mundo é porque não tem a revelação do mistério, Cristo em você. Sem esse mistério você não pode ir para frente. Você não pode vencer. Então aquilo começa a mexer nos pormenores. São coisas que vocês não usam, e algumas usam, mas isso daqui vai servir para todo mundo. Agora vou repetir isto, diz o profeta. Vou dizê-lo agora para que fique bem gravado, porque estas fitas rodeiam o mundo. Chegou em Franca. Certo? Bom. Vocês, mulheres, que dizem que têm o batismo do Espírito Santo e não têm coragem de deixar o cabelo crescer, quando a própria Bíblia condena isso e diz que um homem tem o direito de divorciar-se de sua mulher se ela cortar o cabelo, ele seria honrado ante Deus ao fazê-lo. Mas é difícil. Então, olha, chega um ponto, a mulher só cortou o cabelo. Eu vou aguentar essa desobediente. Não estou mandando ninguém largar da mulher. Até acho bom que você tolere essa mulher assim, você escolheu. Agora, você se fosse revelado verdadeiramente, mas aí também você aperta. Deus te honra, isso é assim diz o profeta. Não é conversa minha. Eu mesmo acharia bom que você passasse por cima do corte de cabelo que ela fez. Mas o assim diz o Senhor, diz assim, que Deus te honraria se você a deixasse. Mas eu gosto muito dela. E tem uns que o cabelinho curto ficou mais bonitinha, ainda ficou mais engraçadinha. Não tem de deixar dela. E você deixa de honrar a Deus, não quero que você largue dela. Só estou te mostrando o que o profeta diz. Porque, olha, tem hora que homem não larga da mulher nem quando ela adultera.
Já devia ter mandado ela embora a tempo. O irmão Branham diz, você não pode piscar para um outro homem. Não pode piscar. Agora vem viver em adultério, cometer o adultério. Então você seria honrado, mas o homem não quer ter essa honra. Vamos fazer de conta que você não quer essa honra, porque senão vai ter que largar de mulher, vou aguentar essa velha rabugenta, vou aguentar essa Jezabelina, até o fim. Você escolheu, suporte. Fazer o quê? Ele seria honrado ante Deus ao fazê-lo. Isso daqui, irmão, tem coisas da Bíblia, que é como uma lei. A mensagem do profeta é como uma lei. Se você aplica aquilo, é forte. Era como uma lei, olho por olho, dente por dente. E aqui, a mensagem do profeta é como uma lei. Se você aplica, tem hora que, aí a gente joga um pouquinho de graça no meio disso daqui. Ele seria honrado por Deus se a deixasse. Aí a gente joga um punhadinho de graça lá dentro, na lei da mensagem, na lei do que foi dito. E aí parece que facilita um pouco. Mas eu vou te mostrar que a lei, ela não foi destruída. A lei foi magnificada, engrandecida. E nela era olho por olho, dente por dente. Bom, a Bíblia diz que se a mulher corta o cabelo, desonra a sua cabeça. E quem que é a cabeça da mulher? Diga bem alto. O homem. Então a mulher desonra o marido. Só de cortar o cabelo ela já desonra o marido. A mulher desonrável, ela é uma adúltera. Ela é uma desonrável. Então, e a mulher tinha que aprender isso. Com facilidade elas cortam o cabelo. Do jeito que elas cortam o cabelo, elas deitam com outro homem. A facilidade, estou dizendo, a facilidade que tem de cortar o cabelo. Na igreja a vida toda, lisando o banco de igreja. Eu gosto da minha igreja. E lá a gente escuta cada sermão. Mas a gente não obedece nada, mas a gente escuta. Mas a gente gosta dessa mensagem. Mas ela é boa para ficar na prateleira. Mas eu gosto dessa mensagem. Ela é boa demais. Mas não dá para obedecê-la. Vocês estão me entendendo? A facilidade que tem para estas coisas, se o homem fosse aplicar a lei que tem a Bíblia e a mensagem na esposa, meu Deus do céu. Agora tem um outro parágrafo que o irmão Branham diz assim, ele não pode casar. Aí ele diz, então vou ter que aguentar esse negócio aí. Vou ter que aguentar essa coisa desonrável. Vou ter que aguentar essa coisa desonrável. Porque eu não posso casar. Se pudesse casar. Hoje é uma coisa tão comum ver uma mulher orando com o cabelo curto. Além do mais, se vestem com shorts e calças esportes. No entanto, a Bíblia diz que é abominação a Deus que uma mulher se vista com roupa de homem. E aí o irmão Branham vai explicar o que é uma abominação a Deus. É uma coisa tão suja e imunda como um serviço sanitário desassiado. Mas você olha e diz, mas ela está tão atraente, tão bonitinha, não está parecendo um serviço sanitário desassiado. Sabe por quê? É porque você não chegou a ter a revelação do mistério, Cristo em você. O dia que o mistério, Cristo em você, lhe for revelado, você vai olhar estas coisas com outro olho. Era fácil você tocar numa mulher e pensar, ela tem 3 dias de morta. Ela está cheia de bicho. Ela está cheia de Avon. Pode passar Avon e pôr dentro do caixão. Morreu?
joga Avon, põe dentro do caixão. Não vai adiantar. Tem certas coisas que quem tem que ouvir isso daqui não é o mundo, não. O mundo, irmãos, deixa eles para lá. O mundo não escuta nada disso. O irmão Branham falou assim, ó, que Jacqueline Kennedy, se ela parasse para ouvir o que as irmãs ouviam, ela podia pensar diferente. Mas ela nunca parou para ouvir. E Branham chegava em casa e dizia, Meda, hoje tinha mais irmãs do cabelo cortado. Então, Bill, larga de pregar. Para com isso. Não, tem que ter uma voz contra isso, essa é a minha. O profeta chegando em casa, não tinha para quem lamentar, tinha que lamentar para a mulher. Tinha mais irmãs do cabelo cortado. E aí ele vem e mostra... Olha, irmãos, tem coisas que a mulher não usa, vocês me perdoem, as irmãzinhas, vocês não usam. Mas lá dentro, você deve olhar numa mulher, você mesmo como mulher, deve olhar numa mulher e dizer assim, se eu tivesse, eu com a calcinha comprida daquela no meu corpinho, como que eu ia ficar aí? Eu ia ficar mais bonita do que ela. Eu estou mexendo agora lá dentro. Você não usa, mas lá dentro, meu corpo é mais bonito que o dela. Uma calça daquela no meu corpo, eu ia abafar o diabo. Então, irmãzinha, isso aqui é para você. É para você que ainda o mistério de Deus não lhe foi revelado, Cristo em você. O dia que o mistério lhe for revelado, renunciará todas as coisas do mundo. Cristo, mistério de Deus revelado, 190, tradução de Goiânia. Hoje nós temos que ficar falando, tradução de Goiânia, tradução da voz de Deus. Tem que ficar falando, porque não tem jeito, né? Tem várias traduções hoje. Aleluia. Hoje, a Bíblia, me perdoe aqui. Deixa eu passar por cima disso, porque não adianta ficar repetindo. Isso é uma coisa sumamente... Ih, meu Deus do céu. Eu vou passar por cima, mas vai ficar pior. Eu pensei que ia acalmar um pouquinho, mas ele diz que a mulher que usa calça comprida, perante Deus, ele diz que é uma coisa suja, imunda, um serviço sanitário desaciado. Isto é uma coisa sumamente fedorenta para Deus. E nestas condições oferece suas orações. Elas vão para a igreja hoje, essas igrejas modernas, estão todas de calça esporte, chorando. Aquele monte sanitário desaciado, oferecendo orações a Deus. Isso é o que diz o profeta. Vocês não gostam de profeta, não é mundo. Igreja mundana, mulher do mundo, crente mundano, morno, laodiceano. Você deve não gostar de profeta mesmo. Eles mataram João Batista, não foi de ator. Jezabel perseguiu Elias porque não aguentava o homem mesmo. Ele perturbava. Mas o que perturbava mesmo era ela, com as suas feitiçarias, diz o profeta Jeú. Mas ela dizia que Elias era o perturbador de Israel. Se você for pregar a mensagem como essas pregações aqui, sabe quando era feita? No início, 1972, 73, quando nós aceitamos a mensagem. E ela vinha forte. Hoje, não se prega essas coisas mais não. E então, nós já estamos numa outra etapa. Você não pode estar numa outra etapa piorando. Está numa outra etapa, estou na terceira etapa, e nem a primeira e segunda eu vivi. Então eu estou cheio do Espírito Santo. Santificação, minha irmã, põe roupa. A santificação, põe roupa nesses homens que ficam andando de short e bermuda na rua. Esses joelhos nodosos, como diz o profeta.
essa barriguinha de pote. Mas eles não percebem isso. A santificação põe roupa no indivíduo. Não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo limpa, queima o mal e enche. Mas a santificação, ela vem e faz a primeira limpeza. É uma varredura. O batismo do Espírito Santo vem com a queima. E depois diz, eu recebi o Espírito Santo, eu falei língua estranha, cabelinho cortado. Pô, mas você está contrário à Bíblia. A Bíblia diz que ela não pode cortar o cabelo. Foi dado em lugar de véu. Eu falei língua estranha, de calça comprida. Eu orei a Deus, eu orei para os enfermos, eu vou na Santa Casa, eu oro pelos enfermos e eles são abençoados. Aleluia! Cabelinho cortado, calça esporte, labinhos pintados, até de brinco. Eu faço isso, faço aquilo. Glória a Deus! Deus está comigo. Você vê que as pessoas perderam a noção do que é santificação. Santificação, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos. Tem gente que, santificação, que jeito? Não tem paz com ninguém. A primeira coisa que o versículo pede é seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual, sem a santificação, sem a limpeza no vaso, sem a obediência na palavra, sem a qual, ninguém poderá ver o Senhor. Se você quer ver Deus, segue a paz com todos e a santificação, uma limpeza. Agora as pessoas, elas estão na igreja, elas adoram a Deus, mas estão vivendo aquela vida desordenada. Eu tenho um outro parágrafo aqui que vai te dar alento. Você vai gostar. Depois de tudo isso, eu estou te mostrando o que Deus faz, vou entrar no momento aqui, o que a lei é, o que a graça, como ela te ajuda, o que a Bíblia é para mim e para você, e o que esta mensagem. Se eu não tivesse esta mensagem. Teve um homem nessa terra, desde 1923, mais ou menos, pregando duramente contra o mal. Um jovenzinho chamado William Branham, duramente pregando contra o mal, ensinando o caminho da verdade. Nunca bebeu, filho de bêbado e nunca bebeu. Nunca fumou, nunca adulterou. Deus falou para ele, porque eu tenho um serviço para você. Você vai pegar a espada. Eu tenho um serviço para você. Eu vou deixar cair uma espada na sua mão, lá no Quênio Sabino. E não cabe na mão de ninguém, mas na sua cabe perfeitamente. Agora, anda na minha presença, Abraão, e sê tu perfeito. O homem já andava 90 anos na presença de Deus, Deus veio e pede outra vez. Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Deixa eu prosseguir aqui. Irmãos, é uma coisa sumamente fedorenta para Deus a mulher fazer a oração com o cabelo cortado, de calça esporte, e nestas condições oferecem suas orações. Escuta o que o profeta diz, eu creio no profeta, você crê no profeta? Deus rejeita isto completamente. Deus rejeita isto completamente. O irmão do resumo, isso aqui não é fácil fazer resumo dessas coisas, não. Isso é difícil. Tem que saber fazer mesmo. Deus rejeita. Eu tenho sido abençoado, não importa o quanto esse homem fala. Eu tenho sido abençoada por Deus, eu corto o cabelo, eu uso calça esporte, eu ponho batom, faço de tudo. E Deus me escuta, porque Deus quer o coração.
Ela é uma Laodiceia morna, cega, nua, infeliz e não sabe. E o profeta está dizendo: Deus rejeita isto completamente. E ela diz que não, que Deus não rejeita. Aleluia. Amém, irmão? Nós vamos ter que prosseguir, 191. Cristo, o mistério de Deus revelado. Você diz: espere, irmão Branham, você está falando do Antigo Testamento. Porém, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a revelação completa de Deus. Você não pode ter a revelação dos selos, dos trovões, minha irmã, usando calça esporte, short ou cortando seu cabelo. Você mostra que não tem revelação, muito menos da palavra. Não tem revelação nem dos versículos que lhe cabe como uma mulher. E o homem, por sua vez, da mesma forma. E esta é a revelação completa. A revelação completa de Deus toma tudo, abarca tudo. Abarca a vida limpa. Olhos limpos. E para isso você tem que lutar. Se você é nervosa, nervoso, eu vou te ajudar daqui a pouquinho. Vou te dar um alento. Mas vamos mexer com isso daqui mais uns minutos. Se Deus em alguma ocasião diz algo, nunca pode mudar. Ele diz isto lá no Velho Testamento, Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Lembra que irmão Branham diz aqui que eles diziam: mas irmão Branham, você está falando do Velho Testamento. Era disso, do Velho Testamento. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a revelação completa de Deus. O profeta não trouxe apenas uma abertura de selos. Meus irmãos, Deus mandou um profeta, revelou 7 trovões, 7 selos, novo nome, terceira puxada. Olha, ele fez tudo isso maravilhoso. Espera lá, não é completo sem esta revelação do dia a dia que você precisa, da vida que você tem, do seu cotidiano com sua família e com Deus. Deus está em tudo isso. Deus está no lar. Quando você vê o lar aflito, gente, o lar mais aflito, mais oprimido, mais doentio, é um lar de gente que serve a Deus. Pois é o lugar que o diabo quer fazer de tudo para te atrapalhar. Alguém pregue de não, se o seu lar serve a Deus, você está no céu. Você está no céu no espírito, mas no físico você está aqui na carne, você está sofrendo, padecendo. É assim diz Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você não preocupa com isso não, porque no mundo você vai ter aflições. Aleluia. Deus não pode, quando Ele fala alguma coisa, em alguma ocasião, Ele não pode mudar. Você sabe que Ele falou na lei e Ele não pode mudar. Ele diz: não adulterarás, na lei. E na graça Ele não pode mudar. Ele diz na lei: não matarás. Na graça Ele não pode mudar. Você vai encontrar isso na lei. Ele diz: santificado seja o meu sábado. E na graça Ele não pode mudar. Amém? Ele só pode engrandecer. Mudar Ele não pode. Vou maneirar isso para você. Não, Ele não pode. Ele pode engrandecer aquilo. Mas o que Ele diz está dito. Ele não pode mudar.
Por isso ele diz, santificado seja o meu sábado, na lei. Quando ele veio na terra, ele já começou a ensinar para o povo uma coisa magnificada. A lei magnificada, que é a graça. Ele diz, agora você não tem que dizer, na sua oração, como Moisés ensinou, santificado seja o meu sábado. Jesus veio e diz, diga agora, santificado seja o teu nome. Isto engrandeceu. Ele não mudou, engrandeceu. A lei foi engrandecida, não mudada. A lei dizia, qualquer um que cometer adultério será condenado à morte. Tem índios, tribos de índios, que cumprem isso daí à risca hoje. O profeta disse. Eles cumprem isso à risca. Se um da tribo já conviver com a moça, eles pegam aquela moça e matam, juntamente com o rapaz. Sabe por quê? Fazer uma limpeza na tribo. Você já pensou bem se fosse fazer uma limpeza no mundo? Ia sobrar muito pouca gente. Né? O negócio é deixar do jeito que está. Fazer uma limpeza, se fosse pegar a lei de Moisés, a lei dos índios, que ainda usa certos índios, usa certas tribos, usa ainda esta lei. Oh, graças a Deus pela graça. Só que, graças a Deus pela graça. Não vem com desgraça. Graças a Deus pela graça. Mas a graça em desobediência torna-se uma desgraça para você. Aleluia. Eu sei que essas mensagens, isto é mensagem de terceira etapa. Entendeu? Terceira etapa. A lei foi engrandecida, não mudada. Porém agora, na lei dizia, qualquer um que cometer adultério será condenado à morte. Porém agora, que tem sido ampliada, magnificada, engrandecida, o que diz? Qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la. Irmãos, agora partiu para o nosso lado. Agora as irmãs ficam rindo ali. Até agora mesmo elas estavam quietinhas, agitadas. Agora elas vão rir. E os homens é que escutam isto. Qualquer que olhar para uma mulher, lá tinha que cometer o ato. Na graça, não. Então a lei foi engrandecida. Lá cometia o ato, aqui na graça não comete o ato, só de olhar com má intenção. Olhou e desejou aquela mulher, ele já adulterou com ela. Isto que é graça. Aí tem gente que fala, não, mas eu estou na graça, aí faz da graça uma desgraça. Não. Então ele não mudou nada, simplesmente a ampliou. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Esse era apenas um dia da semana, porém agora tem sido magnificado o dia de sábado. Porque o repouso vem ao vir o Espírito Santo de Deus ao indivíduo. Ao indivíduo recebe o Espírito Santo, ele tem um descanso não de um dia, de 24 horas. Mas ele recebe o Espírito Santo, ele está selado até o dia da redenção. Ou se eu tivesse o parágrafo aqui agora, quando o irmão Brana diz, o dia da redenção foi até ali atrás. Oh, não, nós estamos esperando que o dia da redenção termina lá na frente. O dia da redenção foi até quando o Cordeiro estava no trono. Quando ele saiu do trono, acabou o dia da redenção. Aquele era até o dia da redenção. O Espírito Santo te selou até o dia da redenção. E dali para cá você diz, eu tenho o Espírito Santo. E não tem a mensagem do Elias, você não tem o Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo vem em carne outra vez na terra. Ele deixou o dia da redenção
que terminou ali, onde ele te selou até aquele dia. E agora ele vem e manifesta em carne outra vez, para te dar outro selo. Se você não tem a revelação dos trovões, William Branham é quem diz. William Branham não diz assim: com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você vai no arrebatamento. Não precisa de selo, não precisa de trovão. O irmão Branham pregou isso? Branham pregou que sem trovões você não vai no rápido. Durante as eras do tempo da redenção, sem o Espírito Santo, você não ia no rápido. Tinha que ter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo terminou o dia de redenção. Veio e manifestou em carne outra vez. E nos deu uma mensagem sobressalente. E esta mensagem é os trovões. Sem os trovões, ninguém irá no rápido, porque ele diz: os trovões te dá fé de arrebatamento. É que as pessoas estão, é tão bom olhar só para frente, ficar olhando para lá. Olha para frente, irmãos, olha. William Branham diz: quando você puder olhar para trás e ver onde tudo isto sucedeu, ali foi quando terminou a era da igreja. Me parece que é 127, a festa das trombetas. Ali é onde terminou a era da igreja. É olhando para trás. Quando você puder olhar para trás e ver onde isso aconteceu, onde os selos foram revelados, foi lá atrás, em 1963. Então ali terminou a era da igreja para os selos serem revelados. Aleluia. Gente. Como o povo precisa de entender isto, lei e graça. E até na mensagem, a mensagem também tem lei. Se você não tiver a graça para magnificar a lei da mensagem, você será um Hitler dentro da mensagem, porque lhe falta a graça. E Deus tem tanto a lei como tem a graça, e você não pode ficar sem um. Se está com lei, precisa de graça. Se está com graça, depende da lei para te dizer o que é pecado. Paulo disse: se a lei não dissesse não adulterarás, como eu saberia que era pecado? Mas desde que a lei diz não adulterarás, então eu fiquei sabendo. A lei me informou disso. A lei da mensagem me informou disso. O que William Branham pregou, Cristo, o mistério de Deus revelado, isso daqui é tremendo. Mas a lei da mensagem me informou. Qual é a lei da mensagem? Uma mulher que corta o cabelo, o marido tem direito de deixar ela. Agora você pode colocar um pouquinho de graça ali dentro. Vem a graça da mensagem, porque tem a lei, e aí vem a graça da mensagem. Se você pode crer, o marido pode crer e ter em si a revelação desta palavra, e você sabe que isto vale mais que tudo. Você diz: Senhor, tu estás em primeiro lugar na minha vida. Meus filhos não estão em primeiro lugar, minha esposa não está em primeiro lugar, o dinheiro não está em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar. Deus é a palavra do dia. É eu me curvar a esta palavra, dizer: Pai, muito obrigado por esta mensagem. Por causa desta mensagem, muita gente não me entende, mas muito obrigado por esta mensagem. Aleluia. Porque lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Esse era apenas um dia da semana, porém agora tem sido magnificado, porque o repouso vem ao vir o Espírito de Deus ao indivíduo, linha sobre linha, que é o que nós lemos, Isaías 28, linha sobre linha, que é regra sobre regra, um pouquinho ali, outro pouquinho acolá, porque por lábios estranhos e por outra língua falarei a este povo, ao que disse: este é o repouso, dai repouso ao cansado, este é o refrigério da presença de Jeová. Mas não quiseram ouvir, Isaías 28, 11 e 12. Este é o refrigério. Ele estava ampliando o sétimo dia. Isto o digo para vocês, sabatistas.
Ele não mudou nada, somente ampliou. Você está guardando o sábado? Muito bem, só que ele ampliou e você ficou apenas no dia e Deus já veio e ampliou o sábado. Ele deu o Espírito Santo como nosso sábado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas, que é descanso. Você encontra sábado para a sua alma, descanso para a sua alma. Moisés deu um descanso no físico. Jesus Cristo não deu descanso no físico. Ele veio ampliar aquilo. Ele chega de tanto descanso para físico. Eu vim para mudar essas coisas agora, para dar um descanso para a alma. Tira do físico e passa para a alma. Então eu amplio o que Moisés fez, foi para o físico, mas hoje, no tempo da graça, se você quer guardar aquilo que é do físico, e eu já estou ampliando isso, já estou te dando a graça agora, estou te dando o Espírito Santo no lugar do sábado, de um dia de descanso, eu te dou uma eternidade. O indivíduo teima e diz, não, tem que guardar um dia mesmo. E não pode comer carne de porco. E Paulo vem e ensina tudo diferente deles. Paulo diz, quando você chega no mercado para comprar alguma coisa, você não usa ele por motivo de consciência, eu não vou levar tal coisa, diz, coma de tudo que estiver ali, porque tudo que você receber com ações de graça, aquilo é abençoado. Se você disser que a carne de porco está amaldiçoada, você está dizendo que o sangue de Jesus Cristo teve poder sobre tudo, menos na carne de porco. Esse é o problema das pessoas. Mas o sangue de Jesus Cristo teve poder em tudo, até na carne de porco. Pois o gentil era o imundo, o idólatra. Até para ele teve jeito. O gentil era um porco, um imundo. E Pedro teve aquela visão, aquele lençol cheio daquela bicharada imunda, descendo perante ele, e a voz dizendo, mata e come. Ele era um judeu, dizia, eu não como isso aí, minha boca não entra nada imundo. E Deus teima com o indivíduo. Rapaz, eu magnifiquei isso daí, você vai ter que enxergar. Vou descer outra vez, vou te dar mais uma chance, Pedro. Desceu o lençol e aquela bicharada imunda, e Pedro olhou e disse, isso é tudo imundo. E a voz dizia, mata e come. De jeito nenhum. Na minha boca nunca entrou nada comum e imundo. O lençol era recolhido outra vez. Mas Deus teima com o indivíduo. Você vai ter que entender, você é meu. Se você não entendeu, eu vou ter que revelar e falar para você. Ele desce lá e Pedro abre a boca outra vez. Diz, ô Pedro, não chama de imundo. O porco estava lá. Não chama de imundo o que eu já purifiquei. Você fica chamando de imundo uma coisa que Deus já purificou. O gentil é o imundo. E Deus veio e purificou o gentil. Agora não pensa você que Deus purificou todos os gentios. Porque fora de Israel tudo é gente. Não tem nem nome. Para Deus só Israel, que é judeu. O resto é gente. Gentil. E aí você vê que Deus purificou o gentil. Qual gentil? Oh, ele tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele pega um povo dentre os gentios. Esse é o povo que ele purificou. Esse é o povo que ele desceu no lençol perante Pedro e diz, mata e come. É em símbolo. E diz, não. Sabe o que era aquilo? Pedro, eu vou te mandar agora entre os gentios. Você vai na casa de Cornélio. Você vai ter que levar a mensagem lá, entre os gentios. Atos 10, 47, 48.
Aí Pedro viu os gentios recebendo o Espírito Santo como eles receberam no princípio. Ele disse, porventura pode eu negar a água, o batismo nas águas para esse povo? Que como nós receberam o Espírito Santo no princípio? E ordenou que fossem batizados gentios, bicho imundo. Vocês estão me entendendo? A imundície. O sangue de Jesus purificou, graças a Deus pelo sangue. O sangue te limpou, tirou a imundícia do gentio que pertence ao corpo de Cristo. E para entender isso, meu Deus do céu, para entender isso, que o gentio é o que forma o corpo de Cristo. É o gentio, não é judeu, é gentio. A esposa de Cristo não é judia, é gentia. Eu não posso andar por todo lugar, porque eu tenho que ir lá no Egito com vocês. Eu acho que vai demorar até eu voltar aqui outra vez. Mas a esposa, ela é gentia, ela não é judia. E lá no Egito, até o José, que era judeu, recebeu um nome gentil, Zafenat Paneá, que quer dizer Salvador do mundo. O que é Jesus em latim, grego, latim, significa para nós Salvador do mundo. Não é um significado que eles querem dar de Jesus nos judeus, nos hebreus. Não. Você não tem que tomar um significado deste. O significado se dá do lugar da pessoa. É aqui. José veio para o Egito e Faraó chamou José e diz, aqui você não chamará mais José, mas Zafenat Paneá. E eu vou te dar uma esposa aqui, que tem um nome quase igual ao seu, Azenate. Vou te dar uma esposa, e ela vai gerar 2 filhos. E esses 2 filhos, um aponta para o judeu, outro para o gentio. E ali vem a mão cruzada. Quando Jacó cruzou a mão, que José diz, não, meu pai, mão direita tinha que ser colocada na cabeça do primogênito. E José colocou certinho os meninos na frente. O primogênito lá da mão direita do papai. E a hora que ele foi abençoar, ele fez assim. Que coisa mais esquisita! Toda a vida foi abençoado certo, mão direita na cabeça do menino, que é o primogênito. Agora ele cruzou as mãos assim. E José diz, papai, esse daqui que é o primogênito. Ele diz, não, filho, Deus cruzou minhas mãos. Pode entender isto? Deus cruzou minhas mãos. Isso quer dizer a bênção que pertencia ao judeu da mão direita. Agora passou para o gentio. Ou se pudéssemos ver Deus outra vez cruzando as mãos, com a bênção da revelação dos trovões, que deveria estar na cabeça dos americanos. O que Deus fez nesse dia? Cruza a bênção outra vez, cruza a sua mão outra vez, da revelação do dia. Pois a revelação vem na era do caranguejo, e eles não puderam receber essa revelação naquele dia, mas estamos no tempo do leão. As mãos foram cruzadas. A bênção que era revelação dos trovões para os americanos, terceira puxada para os americanos, cruzou a mão, vem a mão direita em cima da nossa cabeça, é para vocês, brasileiros. Alguém diz assim, onde você tirou isso? Eu tiro da revelação da mensagem. Eu posso fazer uma aplicação desta. Está tão claro, aquilo era para eles, mas não pôde cair na cabeça deles. Deus cruzou através da revelação, cruzou nações, cruzou o oceano. Diz, tem que pôr a mão na cabeça do Brasil. Amém. Ei, glória.
Isto é bom, né? Eu tenho que terminar agora. Eu disse que deixa um pouquinho para vocês. Ele está ampliando o sétimo dia. Isto o digo para você, sabatista. Ele não mudou nada, somente ampliou. O inferno também tem ampliado suas portas para receber a todos aqueles que não têm a revelação do mistério de Deus no seu dia. Deus ampliou a lei, mas o irmão Branham vem diz, o inferno também ampliou suas portas para receber todos aqueles que rejeitam a revelação de Deus dada em seu dia. O inferno está com as portas ampliadas para receber. Não é gente do mundo hoje mais não, irmão. Foi o tempo. No tempo do irmão Branham, ali estavam os Janes e Jambres das denominações pentecostais, rejeitando o profeta, querendo fazer sinais igual o do profeta, e eles vinham com malabarismo, e Deus tinha o original. Mas no nosso tempo não é assim mais. No nosso tempo não é Janes e Jambres mais. Janes e Jambres já cumpriu no tempo do irmão Branham, que foram o povo daquele dia, como Janes e Jambres. Eram os pentecostais, mas agora é dentro da mensagem, é Datã, Abirão e Coré. É gente da própria mensagem que procura tapar os olhos do povo e os ouvidos do povo para não ver e para não ouvir a revelação dos 7 trovões, do 7º selo, a manifestação da 3ª puxada tão clara. Estão aí Datã, Abirão e Coré dentro da mensagem. Eu não queria ser um pastor desse que dissesse para a minha igreja, não escuta fulano e tal. Quando é que eu falei para vocês não escutarem aqui alguém? Nós damos liberdade, vocês escutam todo mundo. Por que os pregadores têm que dizer para não escutar nós? Qual o problema deles? Um ministério desse tamanhozinho aqui, isso daqui não está com nada. Eles ficavam com problema com Israel, e o irmão Branham disse, por que vocês têm problema com Israel? Israel é um pequeno povo. Olha, os primos, as primas, os lotistas, os amonitas, eles são grandes. E eles diziam, aqui você não vai passar com esse avivamento não, Moisés. Moisés diz, olha, se o nosso gado comer, eu pago. Aqui você não vai passar, ó, não tem outro caminho. Se você não quiser receber, problema é seu, mas nós vamos passar, nós vamos. E passar por ali. Foi o único caminho que tem, filho. É 3ª puxada, é passar por aqui. Alguém diz, por que vocês não vão levar essa mensagem para o povo do mundo? É a mesma coisa que o povo dizia para nós há 30 e tantos anos atrás. Por que vocês não pregam essa mensagem para a gente do mundo? Vocês querem pregar para crente. Hoje Deus aprova salvar os que creem. Nós não dizia assim? Agora a mesma coisa, ele diz, por que você quer entregar essa 3ª etapa para crente da mensagem? Vai lá no mundo, rapaz, vai pregar lá no mundo. Não, mas Deus aprove. Dar 3ª puxada é para crente da mensagem. Revelação de trovões é para crente da mensagem. É por isso que nós temos que pregar isso daqui para eles, mostrar que o profeta pregou vai além dessa lei que vocês têm. Tem o engrandecimento. A revelação engrandece. Terminando, esta Bíblia é maravilhosa, como disse hoje de manhã, essa Bíblia é maravilhosa. E o que faz esta mensagem? Desfaz com a Bíblia? Não, a engrandece. Essa Bíblia ficou melhor para nós, muito mais bonita, mais gostosa, comemos mais, dá mais apetite. Alguém diz, por isso que eu estou comendo em casa, estou engordando, tá um negócio. Dá mais apetite, dá mais vontade de comer as coisas de Deus. É porque isso daqui revelou isso daqui. Isso daqui estava fechado, ninguém via nada. Está fechado, 7 selos em volta dessa Bíblia. E Deus diz nos dias da voz do 7º anjo, quando ele vier, ele vai desatar os selos e vai abrir essa Bíblia para vocês. E chegou no Monte Pôr do Sol, o anjo forte, Cristo, já chegou com o livrinho aberto assim, ó. Falou, Farto Branham, sobe aqui. Sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas eras que você pregou. Sobe aqui, Branham. Capítulo 4 de Apocalipse. William Branham subiu ali no capítulo 4, verso 1. E recebeu as revelações do 4 ao 22 de Apocalipse.
e pregou para nós. Está nas mensagens, se você quiser, está dentro da mensagem. Eu estou quase para deixar você ir sem esse lenitivo aqui. Daqui vai dar para fazer outra mensagem. Certo? Vão sem esse, com esse segredinho. Amém. Lei e graça. Bíblia e mensagem. É tão bom. Só de falar da lei e da graça. A Bíblia, que coisa tremenda a Bíblia. Mas se não tivesse a revelação dessa Bíblia, eu não saberia nada dela. Graça, que coisa maravilhosa a graça. Mas se não tivesse a lei para dizer o que é pecado, eu pecaria sem saber. Então não é pecado, porque quando você peca sem saber, não sabia que aquilo era pecado. Agora o problema é quando você peca já sabendo, então a Bíblia diz, são praticantes de iniquidade. A mulher que corta o seu cabelo, ela já sabe que a Bíblia diz que não deve cortar porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então quando ela corta, ela não é pecadora mais. Pecadora ela é por si. Depois que ela desobedece isto, ela é praticante de iniquidade. O homem que sai cobiçando as mulheres, porque hoje se você quiser cobiçar mulher, se for, a questão for isso daí nos olhos, está cheio o mundo hoje. E isso é a mesma coisa. Você tem que saber que esta Bíblia condena a mesma coisa. O que nós temos que fazer é obedecer esta palavra. O William Branham veio, ele não veio desfazer com a Bíblia. A revelação engrandece a Bíblia. A revelação desata o livro. Desatou 7 selos, mostrou o que estava dentro, 7 trovões, novo nome, que vinha no final das eras. O que é novo nome? Era Deus encarnado. Deus estava encarnado em quem? O povo está esperando um novo nome para depois do arrebatamento. Novo nome está dentro das eras da igreja. E no final da era da igreja, Deus veio e encarnou. Quando Deus, no final do Velho Testamento, encarnou, como ele chamou? Mais forte um pouquinho. No final do Velho Testamento, Deus veio e se encarnou, como ele chamou? No final do Novo Testamento, Deus veio e se encarnou, como ele se chamou? Tem gente que nem entendeu. Parece um trovão. Deus veio e se encarnou. Está na mensagem do profeta. Deus veio e se encarnou outra vez. É Deus mudando de corpo. Por isso irmão Branham pregou Deus em morfe, que é Deus mudando de corpo. É o mesmo Deus, aquele mesmo Jesus, só que agora não era Jesus, era Branham. Não era Jesus. O irmão Branham lutou contra as pessoas, parou até de pregar, porque eles chamaram Branham de Senhor Jesus. Não, está errado. Ele não podia chamar Branham de Senhor Jesus. Mas se ele chamasse agora o Senhor Jesus de Branham, olha para você ver como a coisa é uma pequena mudança. É uma pequena mudança. Eles chamaram Branham, o Senhor é o Senhor Jesus. Diz, não, eu paro de pregar. E logo ele vem e prega e mostra que nesse último dia Deus estaria entre os gentios numa carne novamente. E o nome da pessoa é o nome de Deus. Ele mostrou claramente, H-A-M faz parte do nome de Deus. E para encerrar, porque não tem tempo mais, Jeová Jirê, parágrafo 100, nós não podemos ficar sem ele, né? Jeová Jirê, parte 3, parágrafo 100. Então viria nos últimos dias o nome de Deus num gentil. Ele diz assim, um gentil levaria o seu nome. Um gentil. Qual foi o gentil que levou o nome dele? Não tem outro gentil, foi Branham mesmo. Um gentil levará o seu nome. Ele diz, um gentil. E ele ainda diz, o Cordeiro. Se você ver lá atrás, foi um que era Deus, conhecido que ele era judeu, mas ele não era judeu. Ele não era nem gentil, nem judeu. Ele era Deus em carne, Jesus Cristo. Mas ele era Cordeiro também. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí veio William Branham, o que era? Cordeiro também. Quando foi que Jesus nasceu? Em abril. Quando foi que Branham nasceu? Em abril. Estava ali o Cordeiro.
Agora é muito bom as pessoas aí, quantos nasceram em abril? Oh, aleluia. Você pode hoje nascer em abril e não saber nada disso. Nasce em abril, eu nasci em abril. Então não sabe disso? O que adiantou nascer em abril? Que significado tem? Eu sou do mês de Jesus, do mês de Brana. É engraçado. No mês de Jesus era Deus encarnado, no mês de Brana era Deus encarnado. Está aí Jeová Jirê, parte 3, parágrafo 100. Tão claro que as pessoas não podem ver. Abraão restaurado também? 45 e 157. 157. Ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Isso é o que o Brana falou. Ele é Jeová Deus. Há 2000 anos atrás ele era Jeová Deus em Jesus Cristo. Mas há 40 anos atrás ele era Jeová Deus em William Marion Brana, 40 e poucos anos atrás. Ele era Jeová Deus na carne de William Brana. Amém. Obrigado, Senhor, que esta palavra seja uma luz para meu irmão, minha irmã, que possamos nos afastar do mal a cada dia e tomar a sua palavra como a verdadeira deste dia. E esta palavra do Senhor hoje, revelada, ela não tem mistério, ela não tem nenhum selo amarrando sua palavra mais. Foi desatado 7 selos. A Bíblia foi aberta. O Senhor desceu do céu com o livrinho aberto e não meio aberto. Como a dizer que o 7º selo não foi revelado. O Senhor desceu do céu com o livrinho aberto e deu o livrinho aberto para o 7º anjo que continha o 7º selo. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Amém, Senhor. Amém. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus, teu exemplo, fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, abre teu coração, ao seu serviço consagra a melhor dedicação. Dá, pois, e te será dado. Deus deu seu Filho com amor, grato, fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Veste a armadura celeste,
Amém, amém, irmãos? Olha, se alguma coisa você não entendeu, não leva para o lado errado. Comunique conosco, receba mais informações, mais CDs, gratuitamente, para que você possa entender melhor esta revelação. Não é uma doutrina nossa. O profeta pregou isto. O povo é que não sabe que foi pregado estas coisas. Não é uma doutrina nossa. Nem novo nome, não tem nada a ver comigo. Não é doutrina de Franca. Isto aí está na mensagem do profeta. Ele pregou estas coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco por todo o Brasil e até fora do Brasil. Irmão Alain e família, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Dirceu Pinho, Piacatu, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Cláudio Martins. Irmão Cláudio veio hoje? Não veio, não? Vocês têm certeza? Porque essa coisa aqui também é de cedo, hein? Irmão Cláudio Martins e família, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Tabernáculo Brana, em Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe. Irmão José Clair, irmão José Castro, Quinho, Maurício, José Vieira, Silvia, Vera, irmão Sandro e família Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. E vocês que estão no Tabernáculo Brana, aí em Criciúma. Muito obrigado. Irmão Claudemir e família, Edivaldo e família, irmã Enar Leal em Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Dirceu e família, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná, irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul, irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Na casa do irmão Mesquita está os irmãos, irmão José, irmã Elza, irmão Joel e sua esposa, Lloyd e irmão William, Curitiba, Paraná. Deus abençoe. Gente, a questão é que os irmãos estão com a máquina que está escrevendo pelas metades. Está uma vergonha. Tem que comprar. Olha, está aqui, está aparecendo aqueles crentes que não tem cartucho contra Satanás. A máquina está com o cartucho estragado e está tentando aqui fazer cópia, mas não adianta nada. Dá o que fazer, a gente não enxerga direito. Aí deve essa coisa toda arrebentada, você já pensou? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. A família Kovacs, Portugal. Muito obrigado por estar conosco. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lorival está aqui, irmão Antônio Carlos de família, lá em Batatais, Deus abençoe. Irmão Lorival e irmã Ruth está aqui conosco hoje, lá de Batatais, Deus abençoe. Irmão Marcos Roberto, irmão Sebastião, irmã Nair, irmã Marli, irmã Filomena, presidente Prudente São Paulo, pastor Fuque, eles nem consertaram até agora, está Fique ainda. Fique aí, pastor Fuque. Londrina, Paraná. Irmão Tacílio de Andrade e família, Vitória Espírito Santo, vocês não viram se aqueles irmãos estão lá na casa dele? Outra vez precisa saber, nós temos aí uma relação de nome de irmãos que estão na casa do irmão Tacílio. Irmãos, vocês vão me desculpar, porque hoje eles não passaram essa relação para mim. Então, vai ficar isso aí. Mas vocês que estão aí, muito obrigado. Na casa do irmão Otacílio de Andrade, muito obrigado. Está quase melhorando, mas se você esforçar mais um pouquinho, vai aparecer alguma coisa, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Irmão Ricardo e família, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você tem certeza que ele está lá também? Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. A irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia sempre escuta em casa, ali em São Joaquim da Barra. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Tomás, em Calgary, Canadá. Deus abençoe todos vocês. Irmão Osiel e Davi Prado, na cidade de Slidell, meu irmão. Slidell, Louisiana, Estados Unidos. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. E se vocês que ouviram pela primeira vez não entendem ainda o que estamos pregando e quiser receber alguns CDs gratuitamente, é só comunicar conosco.
Deixe o seu endereço conosco e vamos mandar para vocês. Deus tem nos dado um pão que temos que dar para os outros. Estamos distribuindo para toda parte. Amanhã nós temos que distribuir, me perdoe, mandar aí pelo correio mais de 200 encomendas. Certo? As pessoas estão desejando, só que é tudo grátis, né? Para ficar sossegado. Não pensa que está entrando dinheiro, não, que é tudo grátis. É 200 encomendas, tem mais de 40 encomendas que é 7 CD cada uma, e as outras 160 encomendas, ou 180, um MP3 e um DVD com 5 pregações para instruir as pessoas sobre minhas convicções, obra dos Nicolaitas, posicionando os acontecimentos, dá-nos pastores Josué e os três títulos importantes. Os 3 títulos importantes. São 5 mensagens num DVD. Irmão Rogério, Deus abençoe, Rogério. Por ser você pequeno, Rogério, eles esqueceram de você, não viram você. Alô, Rogerinho, meu abraço. Ei, Rogério é Rogério, né, gente? Muito bem, é muito bom ter todos vocês conosco por toda parte, recebendo esta mensagem que sai direto aqui desta manjedoura do Tabernáculo Brana, Franca, São Paulo, Brasil. Amém? Durante toda a semana vamos estar aqui, terça-feira, com mais um culto de adoração a Deus a partir das 8 da noite. Quinta-feira também, 8 da noite, sábado e domingo, às 18h30, sendo que domingo que vem já é ceia. Já é? Vocês têm certeza? Domingo que vem então é ceia. 6h30 já começamos a ceia direto aqui do Tabernáculo Brana, Franca, São Paulo, Brasil. Muito obrigado. Vamos em paz. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, Canadá. Boa noite, Estados Unidos. Um abraço. Deus vos abençoe. Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar, pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo,
não devo temer. Vida, eu tenho vida, não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida, não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Só em Jesus.